Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltar a essa casa, principalmente por escutar essas crianças. Isso toca demais o meu coração, a única coisa é que fica difícil falar depois disso. Mas é com muita alegria que eu retorno a essa casa. E não sei, pelo que foi colocado, eu me sinto já da casa. Mas vamos lá. Existiu certa vez um mosteiro onde viviam um sábio, um mestre, com muitos discípulos. Só que eles estavam vivendo numa situação de bastante miséria, muita penúria, porque eles viviam das esmolas e das doações que eles recebiam de uma cidade vizinha. E aquilo não estava sendo suficiente para manter aquele mosteiro. E certa vez, então, esses discípulos se reuniram e resolveram falar com o mestre que aquelas condições em que eles estavam vivendo já não tinha mais jeito de ser. Abordaram o mestre e disseram a ele: nós não estamos dando conta de viver em tanta miséria. A gente precisa reformar esse mosteiro, as acomodações estão muito ruins. O mestre, então, prometeu que iria pensar naquilo. Passado alguns dias, o mestre reuniu a todos e disse a eles que havia encontrado talvez uma solução para o problema deles. Eles ficaram contentes, né? E se puseram a ouvir qual era a sugestão do mestre. Aquele sábio então disse a eles: nós levamos uma vida com o nosso tempo totalmente dedicado para orações, para meditação, para estudos, para as nossas pregações. E dessa forma nós não temos condições de trabalhar para levantar o dinheiro necessário para fazer a reforma que o mosteiro precisa. Então eu penso que vocês poderiam ir até a cidade próxima e, quem sabe, roubar alguma coisa que vocês encontrassem. Mas assim, alguma coisa que não fizesse muita falta para ninguém. Porque se vocês tirassem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente poderia pôr à venda tudo isso e seria uma forma rápida e eficaz de levantar o dinheiro que a gente precisa. Naquele momento, os discípulos acharam estranho aquela colocação. Como assim? Roubar? Mas ninguém ousou interferir naquilo que o mestre estava colocando. Afinal de contas, era um homem muito sábio, muito justo, que eles aprenderam a respeitar muito por essa sabedoria. Então resolveram ouvir tudo que o mestre tinha a colocar. E ele disse: vejam bem, a nossa intenção é nobre. O nosso propósito é bom. Nós não estamos roubando para nós. Nós roubaremos alguma coisa que não vai fazer falta e vai ser para o benefício dessa comunidade mesmo. Porque nós vamos estar aqui prontos para atendê-los todas as vezes que eles precisarem de nós. Então, ninguém vai estar no fundo fazendo mal. Só que vocês precisam tomar um cuidado. Ninguém pode ver. Porque se vocês forem surpreendidos, talvez a nossa reputação sofra um abalo. Então, se vocês souberem realmente fazer a coisa certa, ninguém vai ficar sabendo e nós vamos poder continuar trabalhando. Quando o mestre saiu, os discípulos se reuniram e começaram a conversar entre eles. E um deles disse: eu estou achando muito estranho essa história de roubar. Mas
todos de pronto disseram. Nós temos que ver a intenção. A intenção não é roubar para ficar para nós. A nossa intenção é nobre. Voltaram a repetir as razões do mestre. E se ele está propondo isso, ele deve saber o que ele está fazendo. Afinal de contas, é um homem justo, sábio, que estudou muito, meditou muito para chegar na posição que ele está hoje. Nós não temos direito de ficar questionando uma sugestão que vem dele, da parte dele. Resolveram então que deveriam cumprir, sim, como discípulos bons que eram, deveriam cumprir aquilo que o mestre havia proposto. Começaram então a arrumar as coisas para fazer aquilo que havia sido mandado. Só que de longe, observando, o mestre percebeu que um dos discípulos não aderiu ao grupo, ficou de lado. E ele percebeu claramente que aquele discípulo não estava disposto a fazer o que havia sido mandado. Ele abordou o discípulo então e disse a ele: você não vai com teus amigos? Ele disse: não. Mas por quê? Se é para o bem da nossa obra. O discípulo então disse a ele: o que o Senhor sugeriu, dentro dos valores que tenho, não é correto. No meu modo de pensar, não é certo roubar nada de ninguém, subtrair nada de ninguém, por menor que seja o valor. E a justificativa de que ninguém vai ver, ou ninguém vai saber, para mim não serve. Porque os meus olhos estarão vendo. E são eles que me cobrarão amanhã. Eu estarei fazendo algo que acho errado. Portanto, não vou. O mestre então abraçou aquele discípulo e disse a ele: pois bem, o que eu estava fazendo na verdade era propondo um teste para ver até onde ia a honestidade e a integridade dos meus discípulos. E pelo que vejo, só você passou nesse teste. Essa passagem nos ajuda a refletir sobre um aspecto muito importante da nossa vida. Um aspecto que pouco paramos para pensar. O que nos move? Por que nós agimos dessa ou daquela maneira? Raramente nós percebemos que em praticamente todas as situações da vida, nós temos o poder de escolha. Nós temos o poder de fazer ou não determinada coisa. Nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos para aplicar o nosso juízo de valores, aquelas crenças que nós temos do que é certo ou errado, justo ou injusto. Nós não temos o hábito de aplicar essa tabela de valores a tudo que nós fazemos. Na grande maioria das vezes, nós agimos sem parar para refletir antes, sem parar para pensar se aquilo é certo ou errado. Muitas vezes fazemos assim, levados pelas circunstâncias da vida, como esses discípulos. Mesmo tendo questionado, eles se deixaram levar pelas circunstâncias. Partia de alguém que eles admiravam, de alguém que eles respeitavam. Então meio que eles foram de encontro àquilo que era pré-estabelecido, aquilo que era aceito.
Então, muitas vezes a gente se deixa levar por padrões de comportamento, por regras de conduta que já estão muito arraigadas na situação, no contexto que a gente vive. A gente vai e faz, sem pensar nisso. Porque existem alguns chavões que eles estão tão arraigados dentro da nossa cultura que a gente nem questiona. A gente nem para pensar que pode ser diferente. Porque eles já são aceitos com tanta naturalidade que a gente nem acha necessário que seja feita uma reflexão. Por exemplo, chavões do tipo: quem de nós já não ouviu ou já não falou coisas assim? Ah, é criança. Não precisa corrigir, não. Isso logo passa, faz parte da idade. Toda criança é assim. Ou então, quando é jovem, está naquela fase da aborrecência. Isso é fase, logo passa. Fica tranquilo que passa isso, nem se preocupa. Ou então aquela coisa: nossa, mas estudar é um saco. É muito chato ter que ir para a escola. Ai, não aguento mais, segunda-feira. Trabalho outra vez. Quem de nós já não repetiu tudo isso? Ou então aquela coisa assim: mas se eu não fizer, outro faz. Então por que eu não vou fazer? E para mim talvez o pior de todos: todo mundo faz. Quantas vezes a gente age baseado nesses chavões? Todo mundo faz. Se a gente parar um pouquinho só para pensar, nós vamos ver que cada uma dessas afirmativas não resistem a uma análise mais acurada. Se a gente refletir sobre cada uma dessas frases que eu falei, nós vamos ver que elas não fazem sentido. E que, na verdade, elas servem não é nem como desculpas para o fato da gente agir assim ou assado. Elas servem como justificativas para a gente nem pensar na questão. Porque a partir do momento que a gente fala, todo mundo faz, eu estou abrindo mão da reflexão. Eu não estou mais nem refletindo se é certo ou se é errado, ou se é justo ou se é injusto. Eu estou fazendo também. Porque todo mundo faz. Então eu estou me deixando levar pelas circunstâncias da vida. Pelo comportamento que é recorrente dentro da sociedade que eu vivo. Eu estou repetindo aquele refrão que na música parece bem legal: deixa a vida me levar. Mas às vezes a gente não age assim, sem pensar, por causa do comportamento dos outros. Muitas vezes a gente age sem pensar, porque a nossa atitude, ela não é uma ação, ela é uma reação àquilo que nos acontece. Nós temos determinados comportamentos dentro de nós que eles já foram tão firmados na nossa maneira de proceder ao longo do nosso processo evolutivo, que a gente nem para mais para questionar. Essas reações estão tão automatizadas dentro de nós, que quando a gente foi ver, a gente já fez. É assim que acontece, por exemplo, quando a gente se nega a perdoar alguém, quando a gente guarda mágoa, quando a gente tenta devolver o mal que nos fizeram, quando a gente tem o ímpeto de se vingar de alguém, quando a gente age dessa determinada forma, na verdade o que nós estamos fazendo? Nós estamos reforçando um comportamento que nós já tivemos muito no passado.
em épocas que esse comportamento foi fundamental para a nossa sobrevivência. Existiram épocas do nosso estágio evolutivo que eu reagir a um ataque era crucial para a minha sobrevivência. Se eu não reagisse prontamente, instintivamente, eu não sobreviveria. Então, a gente meio que continua reagindo. Só que na fase evolutiva que nós estamos agora, que o nosso espírito está hoje, nós já conquistamos algo diferente, que é a razão. Algo que deveria fazer com que a gente, antes de reagir, a gente pensasse, a gente refletisse. Ou seja, deveria fazer com que nós colocássemos a razão a serviço da nossa evolução. Mas não, continuamos agindo intempestivamente, instintivamente, dominados pelas paixões que tanto já mandaram na nossa vida. E fazemos isso por quê? Porque não refletimos, porque não paramos para questionar a nossa maneira de proceder. E vejam bem, se nós analisarmos durante toda a história da humanidade, modelos de conduta não nos faltaram. Em todas as épocas da história, o nosso Pai Criador colocou entre nós criaturas que serviram como bússolas, nos alertando para a possibilidade de agirmos diferente, de agirmos baseado no amor, na paz, buscando a harmonia, buscando a compreensão. Ao longo de toda a história, não faltaram exemplos de homens que trouxeram uma nova maneira de proceder para a humanidade. Sócrates, Gandhi, São Francisco, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. Vejam bem, eu estou dando exemplo de homens, de mulheres, de espíritos que viveram em todas as épocas, em todos os contextos sociais, dentro de religiões diferentes, mas que falaram a mesma linguagem do amor, que não construíram nada de grandioso dentro dos padrões humanos. Não. Eles mostraram no pequeno gesto que é possível ser diferente. É possível agir no bem. Isso sem a gente falar do maior exemplo nosso, Jesus. Jesus veio entre nós para construir um templo grandioso, escrever um livro, uma cartilha de como a gente deve agir, do que a gente deve fazer? Não. O que Jesus veio nos trazer? Exemplos de conduta, de uma maneira de proceder perante o mundo, perante a vida, perante Deus, perante o próximo. É isso que Jesus veio nos mostrar. Veio nos trazer esse exemplo de amor. E vejam só, ele não veio afrontar as regras dos homens, as leis humanas. Não. Ele dizia sim que devemos seguir as regras humanas, porque senão qualquer sociedade entra em colapso. Mas acima de tudo existem as leis de Deus. E essa ninguém afronta, sem que tenha que responder pelas consequências. Jesus veio nos falar de um reino que só vai ser alcançado se nós seguirmos as leis do Pai. É isso que Jesus veio nos falar.
basicamente. E passado quase 2000 anos, nós não aprendemos ainda. Não conseguimos entender essa mensagem de amor. Talvez seja por isso que tenha nos sido colocado ao alcance o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Já que nós não fomos capazes de aprendermos só pelo amor, pelo exemplo dessas criaturas de bem proceder, então foi nos dado algo que fala a nossa razão, para que a gente perceba pela razão que não é inteligente da nossa parte infringirmos as leis de Deus. Tudo que a gente manda volta para nós, no bem ou no mal. É de uma simplicidade absurda essa lei. Tudo volta. Por que eu vou mandar o mal? Por que eu vou passar por cima de uma regra? Por que eu vou infringir algo que o Pai estabeleceu? Eu vou receber de volta. Então a doutrina espírita vem nos falar a razão, para que a gente entenda de uma vez por todas que se a gente não aprender a fazer o bem, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar aqui respondendo pelas consequências daquilo que a gente estiver plantando. Para que a gente aprenda, a primeira coisa é necessário a reflexão. Nenhuma mudança se estabelece no mundo se antes não tiver a reflexão, se antes não tiver o questionamento, se antes não houver essa tomada de consciência de que a gente tem que pensar antes de agir, antes de fazermos as nossas escolhas. Mas aí a gente talvez fale assim: mas nós já evoluímos muito. A gente não mata mais, não rouba mais, não crucifica ninguém, não apedreja mais ninguém. Tá bom. É lógico que já progredimos. É lógico que um pouco já aprendemos. Mas a doutrina espírita nos coloca um outro ponto que é fundamental. A evolução é algo contínuo e constante. Não é porque eu já aprendi determinadas coisas que eu já sei tudo. Ao contrário, todas as vezes que a gente aprende algo, a única coisa que significa, não é que eu já sei. Quando eu aprendo algo, significa que eu estou apto a aprender algo novo. Então, se eu já aprendi que eu não devo matar, que eu não devo roubar, como devo ter feito muito no passado, existem desafios novos sendo propostos para todos nós. A nossa evolução continua. Nós não estamos aqui encarnados por acaso, a passeio, porque já aprendemos tudo que tinha que aprender. E a doutrina não nos serve como uma cartilha do que a gente deve fazer. A gente não vê dentro da doutrina espírita: isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é pecado, isso não deve. Não existe isso dentro da doutrina. Por quê? Porque se a evolução é algo constante e contínuo, essas noções de certo ou errado, de justo ou injusto, elas vão cair por terra. Quantas coisas eu achava certo e hoje não acho mais? Quantas coisas eu achava justo e hoje já não acho tanto? A doutrina nos mostra que as vidas sucessivas fazem isso com a gente.
eu combato. Quantos espíritos nós temos o relato de quantos espíritos que chicotearam negros e vieram na condição dessa raça para entender o tamanho do problema que é o preconceito na vida de uma pessoa. Quantas pessoas combateram o homossexualismo até que aquilo nascesse dentro da sua própria casa, até que um filho o convidasse a refletir sobre aquele problema? Muda ou não muda a perspectiva nossa? Eu acho errado matar alguém. Será que se eu tiver uma arma na mão e alguém quiser matar um filho meu, eu não mato? E no que o meu matar é diferente de um outro matar? Então isso são mostras que a doutrina nos dá de que as vidas sucessivas nos mostram que nós estamos aqui sempre em contato com coisas novas, para que a gente possa aprender. Os desafios que nós enfrentamos hoje não são mais aqueles que a gente enfrentava porque tinha que adentrar uma arena com feras, ser devorado por feras. Não precisamos mais professar a nossa fé dentro de catacumbas, como criminosos, morrendo de medo de sermos descobertos. Não. Os desafios que a evolução nos propõe hoje são diferentes, mas nem por isso menos complexos, menos difíceis. Os desafios que a gente enfrenta hoje, na vida em que a gente vive em sociedade, talvez não sejam tão explícitos quanto feras famintas, se é que nós estávamos naquela condição naquela época. Eu acredito que a gente estava mais na arquibancada batendo palmo, e não na condição de darmos testemunho. Mas vamos lá, os desafios não são mais esses, são outros, muito mais complexos, muito mais sutis, e que nós temos que parar para pensar. Um professor de Harvard recentemente publicou um livro muito interessante que levanta muitos aspectos nesse sentido, nos falando de temas que há poucas décadas, poucos anos atrás, nem cogitados eram. Mas a vida em sociedade vai se tornando tão complexa que padrões novos de relacionamento vão surgindo. E esse professor colocava no livro, ele levanta basicamente, o tema que ele trabalha nesse livro é a moral. Um tema já trabalhado pelo Cristo e revivenciado pela doutrina espírita. Mas vejam bem, o interessante é que nesse livro, ele não fala da moral no âmbito religioso, de maneira nenhuma. Ele coloca a moral como norma fundamental para qualquer sociedade que queira crescer. Porque estudiosos, sociólogos, antropólogos, estudiosos, não religiosos, estudiosos, analisando a história, já têm condição de ver que grandes civilizações que apresentavam um progresso imenso na arte ou na parte científica, muitas civilizações ruíram por causa da falta de moralização, por causa da corrupção dos valores éticos. Então isso a história já nos mostra. Então nesse livro, esse professor de Harvard, ele levanta muitos temas, e o próprio nome do livro já diz muito sobre o seu teor. O livro se chama O que o Dinheiro Não Compra. E ele
coloca que nós, enquanto sociedade, nós estamos empregando nas nossas relações afetivas, nas nossas relações cívicas, para com a natureza, para com o mundo que a gente vive, nós estamos aplicando a mesma lógica do mercado financeiro. Ou seja, nós estamos construindo uma sociedade de mercado, com os valores de uma economia de mercado. Uma sociedade onde valores emocionais, familiares, sociais, cívicos, onde tudo isso é colocado à venda. Onde uma sociedade tende a caminhar para relações humanas que são baseadas quase que totalmente no poder que o dinheiro tem. Na época que ele lançou esse livro, O que o Dinheiro Não Compra, ele deu uma entrevista para uma revista semanal aqui no nosso país, e que naquela época da entrevista estavam em voga dois temas que toda a sociedade estava comentando. Uma jovem, à época, havia colocado a sua virgindade à venda. E na época também estava se falando muito do apoio que os políticos estavam vendendo em troca de cargos públicos, de dinheiro, de influência, que era o escândalo do mensalão. Hoje nós estamos aí em voga com um escândalo muito maior que esse. E esse professor, analisando esses dois aspectos da nossa cultura, porque no livro basicamente ele analisa coisas muito que acontecem nos Estados Unidos, mas pegando esses dois exemplos da nossa sociedade, ele fala que isso só já serve para a gente ver que muitas vezes a lógica da resposta que essas pessoas dão quando são questionadas, a lógica delas faz sentido. Porque elas dizem o seguinte: se eu estou querendo vender e alguém está querendo comprar, onde que está o errado? Então no livro ele levanta muitas questões que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, porque nós, como eu disse, não temos um ponto de vista fechado sobre tudo. O mundo está aí mostrando situações para nós que a gente nem consegue imaginar, e situações que vão bater na nossa porta logo logo. Portanto, a gente precisa refletir sobre elas. Ele coloca nesse livro que existem muitas coisas que estão à venda. Por exemplo, por que uma mãe não pode vender uma criança recém-nascida? Se ela não tem condições de criar e tem quem queira comprar. Por que eu não posso alugar minha barriga? Por que eu não posso vender um rim? Vender um órgão do meu corpo? É meu. O corpo não é meu? Porque é essa lógica que preside. Eu quero vender. Tem alguém que quer comprar? Onde está o errado nisso? E tem muitas coisas que nos Estados Unidos já foi colocado um preço. Desde a década de 70, já se paga pelo sangue. Não é doação de sangue, é venda de sangue. Existem presídios onde pessoas que têm condição pagam por acomodações melhores, para ajudar no custo do presídio. Então são situações, já se paga, já existe um preço nos Estados Unidos para a cidadania.
Se eu investir, não me lembro quantos milhões, eu consigo me tornar cidadão americano, desde que eu invista no país. Então vejam bem, a lógica que essas pessoas dão, não basta a gente dizer que condena o que acha errado, porque eles colocam justificativas que fazem sentido sob o ponto de vista da lógica. Existe alguém querendo comprar, existe alguém querendo vender, e justificativas que muitas nós usamos, como aquelas que eu falei no começo. Se eu não fizer, o outro vai fazer. Todo mundo faz. Não é essa justificativa que dá a pessoa que sonega impostos? A pessoa que vende o seu voto em troca de uma cesta básica ou de um tanque de gasolina? Não é essa justificativa que dá quem fabrica e quem vende bebida, droga, armas? Se eu não fizer, o outro vai fazer? Ué, mas tem alguém que está querendo comprar. Se ele não comprar de mim, ele vai comprar de outro. Então, o que esse livro nos leva a pensar, porque o autor ele não nos dá uma receita do que é certo ou errado. Não. Ele nos estimula a pensar sobre essas questões. Porque Einstein já dizia, nós crescemos não quando a gente obtém respostas. Nós crescemos quando a gente aprende a se perguntar. Quando a gente aprende a fazer perguntas. Então não basta que a gente diga que isso é errado, que a gente condena. Porque muitas vezes o problema não está no mal que é feito a alguma pessoa específica. Não. Se eu vendo um rim, eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu estou querendo vender, o outro está querendo comprar. Se eu vendo meu filho, o outro quer comprar, talvez seja até melhor para a criança, que uma mãe que pensa assim. Se eu pago para o meu filho estudar, existem projetos nos Estados Unidos que as escolas pagam para as crianças melhorarem suas notas. Aqueles que melhoram as notas recebem dinheiro. Aqueles que leem não sei quantos livros recebem. Aqui entre nós eu já ouvi muitas mães dizendo isso. Meu filho, quando ele não briga com o irmão, quando ele ajuda nas tarefas de casa, eu pago para ele. Ele ganha. Então muitas vezes o errado não está no mal que possa estar sendo feito a alguém de uma maneira específica, porque a gente às vezes não consegue nem ver o mal. Mas o mal nisso tudo está no caráter corrosivo que isso mostra dentro de uma sociedade, no poder corrosivo que isso tem dos valores que realmente importam para o nosso crescimento. Porque eu só coloco preço naquilo que não tem valor. E uma sociedade, uma família, uma instituição, ela é alicerçada em cima de valores. Se eu não dou mais valor para tudo isso, se eu boto preço em tudo, como que uma sociedade pode crescer em cima só disso? Do poder do dinheiro? E fraternidade, e solidariedade, e amor, afeto, cuidado, lealdade, o amor por aprender. O que eu estou ensinando para um filho que eu falo para ele, se você for bom para o teu irmão, eu vou te dar 10 reais no final de semana. Eu estou pagando para ele viver em paz com o irmão. O dia que ele não estiver precisando dos 10 reais, ele vai fazer questão de viver em paz?
Se eu pago para uma criança ler um livro, o que eu estou ensinando a ela sobre o prazer de aprender? Que estudos científicos já mostram que a coisa que mais promove alegria a nível cerebral é o aprendizado. O que eu estou ensinando para uma criança que eu pago para ela ler um livro? Até quando nós vamos fincar a nossa evolução em cima dessa ótica mesquinha, pequena, míope, de achar que o que importa para a nossa vida é o crescimento material? Até quando a gente vai se deixar dominar por esses valores transitórios que vão ficar aqui nesse mundo quando a gente partir? Porque valores espirituais não são comprados. Tudo isso que eu falei, solidariedade, fraternidade, lealdade, amor, tudo isso não tem preço. Porque tem muito valor. Então, se nós não aproveitarmos os ensinamentos que a doutrina nos traz para promovermos essa reflexão na nossa vida e saber o que a gente vai ou não fazer, até quando a gente vai ficar se deixando levar por isso que todo mundo faz? Quando eu tiver que prestar conta para a minha consciência, ela não vai perguntar se o outro fez, quantos fizeram. Não. Ela vai falar como naquele rapaz no começo: os meus olhos estão vendo. E é isso que vai me importar. Então o que a doutrina nos mostra é isso. Arcaremos com as consequências dos valores que estão sendo cultivados em nossa vida, a nível familiar, a nível social, a nível mundial, a nível planetário. E não adianta dizer que a gente não erra. Muitas vezes não erramos deliberadamente, mas nos omitimos diante das situações. Nos envergonhamos e nos acanhamos em fazer o que é correto, porque daí a gente não vai passar por esperto, passamos por bobo, porque é isso que acontece com aquele que age no bem muitas vezes. Qual é uma das leis que mais vigoram em nosso país, diante da impunidade que nós estamos vendo generalizada? É a lei de Gerson. Vocês lembram disso? Que é aquela lei de levar vantagem em tudo. Essa lei não deixa de vigorar. O jeitinho brasileiro, a esperteza que a gente se orgulha tanto de ter, nada mais é do que levar vantagem, do que passar por cima. E todas as vezes que alguém leva vantagem, alguém está perdendo. Quem já aprendeu um pouquinho de contabilidade sabe isso, que não tem como um ganhar sem outro perder. E nós arcaremos com as consequências desse mundo que nós estamos criando, que nós estamos deixando a partir da nossa omissão. Se hoje, por amor, diante de tudo que a doutrina nos traz, nós não estamos sendo capazes de parar para pensar naquilo que realmente importa na vida, a vida vai nos colocar numa posição que vai nos obrigar a essa reflexão. Se hoje eu estou bem e estou levando vantagem com a minha esperteza, amanhã a vida me coloca na condição do outro. E a gente sabe que a gente volta. E não porque Deus queira se vingar, não porque a gente vai ter que pagar pelo que fez, não, porque a gente vai ter que entender uma coisa que por bem nós não estamos entendendo. Então seremos convidados a experimentar o outro lado da questão. Então as coisas na nossa vida precisam mais da nossa reflexão. O que realmente é certo? O que realmente, porque como o apóstolo Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a doutrina espírita nos convida, através até das palavras de Santo Agostinho, a fazermos todo dia essa reflexão.
Ele dizia que toda noite, quando se deitava em sua cama, orava e parava para pensar: o que eu fiz hoje? O que eu podia ter feito melhor? O que eu não devia ter feito? O que eu deixei de fazer? Será que está certo o jeito que eu agi? Será que esse exercício de me colocar no lugar do outro me faria agir da mesma forma? Porque é uma perguntinha muito boa para a gente fazer nesse momento que a gente fica em dúvida e não sabe o que é certo e o que é errado. Basta que a gente se pergunte o seguinte: se todos fizerem como eu, o mundo vai melhorar? Um simples papelzinho que a gente joga na rua. Pense, se todos jogarem, o mundo vai ficar impune? Não. Os nossos pequenos gestos somados formam a coletividade que a gente vive. Os nossos pensamentos somados formam a psicosfera do nosso planeta. E todos nós que temos contato com a espiritualidade sabemos, ela não anda nada boa. Um professor contou certa vez que ele trabalhou na década de 70 na prefeitura de São Paulo. E naquela década vieram até a cidade de São Paulo 2 caciques da nação Chavante. Aqueles índios viviam recolhidos na sua reserva e para eles o parâmetro que eles tinham de qualidade de vida era o alimento. Eles não lidavam ainda com o dinheiro naquela época. Então, para eles não tinha essa coisa de que estar bem de vida é ter posse. Não. E eles vieram até a cidade de São Paulo e esse professor foi recebê-los junto com uma comitiva no aeroporto. Foram levados para um abrigo da FUNAI. E no dia seguinte saíram para conhecer a cidade. Ficaram maravilhados quando chegaram na Avenida Paulista, cheia de prédios, mais de 2 quilômetros, o coração financeiro da cidade. Ficaram até meio tontos diante daquela grandeza. Depois foram levados até um shopping. Na época existiam apenas 2 na cidade de São Paulo. Só que ali no shopping começaram as perguntas incômodas, que os que estavam na comitiva não conseguiam meio que responder. Um dos caciques perguntou, por exemplo: por que tanto espelho? O funcionário não soube responder. Ué. Ele falou: não, porque eu acho interessante. Para que você vem num lugar com tanta gente e você quer ver a si mesmo? Você não está sempre com você mesmo? Para que você quer ver você e não o outro? Então, dentro da lógica deles, eles não conseguiam entender certas coisas. No outro dia, levaram esses 2 caciques até o mercado municipal. O mercado municipal é um prédio lindíssimo em São Paulo, já apareceu, foi cenário de até novelas, porque é um prédio lindíssimo. E funciona até hoje como um entreposto comercial. Então, se a gente adentra o mercado, existem bancas de todo tipo de comida. Verdura, fruta, cereais, carne, peixe, todo tipo de comida. E quando os índios chegaram ali, eles ficaram boquiabertos. Ficaram do mesmo jeito que talvez a gente fique se adentrasse o cofre forte de um banco. Porque para eles aquilo era riqueza. Começaram a andar pelo mercado e daí um dos índios parou. Parou e começou a observar uma cena que talvez para nós passasse totalmente despercebida. Mas chamou a atenção daquele índio. Ele viu um garotinho magrinho, maltrapilho, bem pobrezinho, recolhendo comida do chão. Tomates pisoteados, batatas podres, verduras estragadas.
e colocando aquilo tudo dentro de uma sacolinha. Ele ficou parado olhando para aquilo. O funcionário da prefeitura voltou então e falou para ele: vamos? Ele falou: o que é aquilo? O funcionário não entendeu muito bem e falou: como assim? É uma criança pegando comida. Mas por que ele está pegando comida no chão? Comida estragada? Ele falou assim: porque ele não tem dinheiro. Como assim? O funcionário começou a ficar incomodado com aquelas perguntas. Afinal de contas, o índio estava questionando os valores nossos. Como assim? Porque ele não tem dinheiro, ele pega comida estragada, ele não pode pegar comida boa? Não, para pegar comida na pilha da comida boa, precisa ter dinheiro. E por que ele não tem dinheiro? Porque ele é uma criança. Vejam bem, perguntas que para nós não fazem muito sentido, porque nós nunca nos fizemos essas perguntas. Mas o pai dele não tem dinheiro? Não, o pai dele não deve ter dinheiro. Mas o pai dele não é grande? É. Você pega a comida da onde? Da pilha ou da estragada? Da pilha. E por que você tem dinheiro e o pai dele, que também é grande, não tem dinheiro? Diante daquelas colocações, o funcionário respondeu, talvez, o que todos nós responderíamos. Porque aqui é assim que funciona. Só que diante dessa resposta, o índio disse a ele uma coisa que ele nunca mais esqueceu. O professor que nos conta isso. O índio disse a ele: eu quero ir embora. Mas ele não disse: eu quero ir embora do mercado. Ele disse: eu quero ir embora da cidade. Porque ele achou que todos nós que convivíamos com essa realidade éramos selvagens. Nós, pessoas civilizadas, achamos que selvagens são eles. Talvez eles tivessem sido criados nos nossos lares, dentro das nossas famílias, se eles tivessem frequentado as nossas escolas, as nossas igrejas, se eles tivessem sido bombardeados com a mídia que todo dia nós somos, talvez eles também achassem natural que uma criança faminta tenha que se contentar com a comida pisoteada e não com comida boa, porque ela não tem dinheiro. Nós convivemos todos os dias de nossa vida com coisas que, do ponto de vista espiritual, não fazem sentido algum na nossa vida. Até quando o Cristo vai continuar esperando que a gente pare para fazer essa reflexão? Até quando nós começaremos a agir na nossa vida de acordo com aquilo que realmente nós somos? Um espírito em processo de evolução. Porque na questão 642 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos dá uma resposta que vem bem casar muito bem dentro dessa questão. Não basta que a gente não faça o mal. A espiritualidade nos coloca que nós seremos responsabilizados também pelo mal que há de vir do bem que nós deixamos de fazer. Então é muito que é esperado para que a gente cresça. Porque, como nos diz Emmanuel, há muito a ser feito aqui. E a tarefa divina necessita de braços humanos na concretização do tempo. Que Deus nos ajude nessa compreensão.